Eu tenho que falar e vou falar. Uma noite para ser esquecida. Aí vocês aí que falaram que queriam sair do Corinthians, né? Eu não vejo a hora de passar essa Copa do Mundo e passar essa janela da Europa aí. Seu Roberto, depois que você deu aquela frase lá que você queria virar italiano, não tá jogando porra nenhuma. O seu Memphis, né, está pensando em ir pra Copa, tava fora de ritmo, até eu entendo, tá fora de ritmo. Seu Hugo, vou falar uma coisa, hein, falhou nos 2 gols, hein. A bola cruzada saiu errada, a bola bateu na mão do Galo porque o senhor saiu errado. E no segundo gol, o goleiro foi feito para jogar com as mãos, não com o pé. Se o goleiro fosse bom com o pé, ia jogar na linha. Então vocês que falaram aí, passando essa janela aí, começa a jogar bem, viu? Que a Fiel já tá começando a ficar de olho em vocês. Pronto, falei. Vamos lá então, a verdade, a Platense mereceu a vitória, jogou muito mais, classificou, ficou na segunda posição com 10 pontos e a equipe do Corinthians com 11. O Corinthians classifica na liderança do campeonato, mas precisa entender, Fernando Diniz, se você quiser realmente continuar no Corinthians, quiser trabalhar firme e forte, no time que você ama, no time que você é corintiano, me desculpa, você não pode fazer o que você fez de novo em relação ao segundo gol. O Zapiola, para mim, foi o craque perfil líder. Corinthians classifica, tá tudo certo. Agora, um jogo medíocre, um jogo aonde ninguém jogou bem, jogadores desconectados, Garro, Memphis e o Roberto, para mim, o pior jogador em campo. O pior, não foi o Alan não, foi o Roberto. Pior jogador em campo. Então, repensem. Repensa o que vocês querem, porque classificou, primeira colocação, mas não jogou absolutamente nada. Vergonhoso. Fala galera, tudo bem? Fim de jogo, Corinthians 0, Platense 2. Desconcentração, desrespeito ao torcedor, soberba. Tudo que você imaginar o Corinthians demonstrou hoje. Tudo que você imaginar de ruim, o Corinthians mostrou hoje. Uma postura ridícula que envergonha seu torcedor, envergonha a instituição. O Corinthians só tinha perdido uma vez na Libertadores por 2 gols de diferença para um time estrangeiro na competição. Foi o River Plate em 2006. Só para vocês terem uma noção do tamanho da vergonha que é perder 2-0 para o Platense. A primeira derrota na Neoquímica Arena do Diniz. E detalhe, os 4 gols que o Fernando Diniz tomou com o Corinthians aqui, os 4 foram dados pelo Corinthians. O Ranieri deu um gol para São Paulo, o Mateuzinho, gol contra, deu para São Paulo, e hoje o Hugo Souza e Garro deram um gol para o Platense, e o Hugo Souza, para fechar com chave de ouro, foi lá e deu outro gol para o Platense. 4 gols tomados, os quatro entregues pelo Corinthians. O adversário não construiu uma única jogada em 8 jogos do Diniz aqui que resultasse no gol. E hoje mais 2 foram entregues e aconteceu hoje a derrota. Uma derrota vergonhosa, uma derrota que só se salvou um jogador, Caio César, o único que se salvou. E o Roberto, naquela entrevista sem time, foi substituído e vaiado. Nunca tinha sido vaiado desde que eu me lembro, desde que ele chegou ao clube. Parabéns para ele pela grande inteligência da entrevista. Pois é, pessoal, terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Platense 2. Timão deu mole na noite de hoje, hein, Corinthians? Tá louco? Primeira derrota na Libertadores, estava invicto até então. E novamente o time jogou mal. E aquela desculpa de que o adversário veio para jogar na retranca, pra mim não funciona. Esse papinho pra mim não cola. Aí vão falar assim, ai mano, você é muito corneteiro, porque os caras vieram e estacionaram o ônibus na frente da área. Irmão, o Osasuna vai pegar o Real Madrid. Os caras vão de peito aberto pro jogo? Não vão. O Wolverhampton vai pegar o City. Os caras vão pra trocação? Também não vão, mano. Pouquíssimos times no Brasil vêm pra dentro da Neoquímica Arena pra tentar propor o jogo, pra jogar de igual pra igual na trocação. É obrigação do Corinthians ser protagonista dentro de casa. Tá de brincadeira, porra. Vamos parar com essa desculpa aí. Vamos parar de romantizar o mau futebol. Vamos enxergar a partida do jeito que ela foi, mano. E ó, vou te falar.
Jogou mal, tem que assumir que jogou mal. E por falar em jogar mal, hein? Ô Memphis, que tiriça, hein? Yuri Alberto, puta de um bagre. Pedro Raul, parece um bolso de pijama, não serve pra porra nenhuma. Ruim pra cacete também. E pra finalizar, mano, Hugo Souza, hein? Falhou nos 2 gols do Corinthians hoje, que o Corinthians sofreu. Tudo bem, fez 2 baita defesas também durante o jogo, mas não minimiza as cagadas que ele fez. Catou borboleta no pênalti cedido lá pro Platense, depois deu um passe de merda no pé do cara também. Tá louco, hein, Hugo? Mas tudo bem, perdemos quando ainda podia perder. Porém, liga-se um sinal de alerta para que esse time entre mais ligado dentro de campo. Partidas como essa, com essa postura de hoje, pode custar muito caro, inclusive a classificação na próxima fase. Rapaziada, podia jogar até amanhã aqui na arena. Dar um chute pro gol. Jogadores cansados. Quem quiser ir pra Europa, vá pra Europa. Quem quiser ficar, tem que ficar. Agora, o trabalho maior vai ser do Marcelo Paz e do Diniz. Tem que limpar. Tem que fazer o pessoal sentir novos ares. O Yuri falou certo, procurar novos ares. Talvez o pessoal reencontre o futebol. Porque hoje aqui, a Platense veio aqui com vontade de ganhar. E ganhou. E ganhou. O número 10 dele, tal de Zapiola. Que jogador, hein? Jogou de lateral esquerdo, volante, teve câmbio e saiu. É isso que a gente espera do jogador. E o Corinthians, todo mundo em pé, com o cabelinho bonitinho. Pedro Raul, parabéns, obrigado. Por nada. Se tem uma coisa que tem me preocupado muito, é o fato do Fernando Diniz ter apenas 2 sistemas de jogo. Aliás, um sistema de jogo e 2 esquemas táticos. O sistema de jogo é quando o time se posiciona para defender, é o sistema. Esquema tático é a variação que faz, né, você se movimentar em campo. Então o Corinthians tem um sistema de jogo e apenas um esquema tático. Qual é o sistema de jogo? 4-4-2. 2 linhas de 4, essa é a marcação do Corinthians com a bola. Qual é o esquema do Corinthians sem bola? Né? Com bola, desculpa, atacando. O Corinthians joga com 3-4, na verdade são 2, né? Porque é 3-3-4 ou 3-2-5. São os esquemas do Corinthians para atacar. Muito parecido com o que fazia o Dorival Júnior, para não falar idêntico, tá? Vamos lá. O que aconteceu hoje? Primeiro, foi o que eu falei na introdução. O grande erro, tudo começa com a escalação do time titular. Um grande erro do técnico Fernando Diniz, colocar os titulares em campo, todos os titulares em campo. Ele entrou em campo com um time que ele talvez ache o time ideal, né, o time titular dele. Acho que ele pensou, acordou, falou, nossa, tenho todos à disposição, vou colocar o que eu tenho de melhor e agora é só eu escolher. Escolheu errado, filho. Ele entra em campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, até aí tudo bem. Depois ele vem com uma linha de 4. Por dentro, Alan e Ranieri. Esses não são os meus volantes preferidos do Corinthians. Ele vem na linha de 4 com esses 2 por dentro. Alan e Ranieri por dentro. E aí, por fora, ele vem com Garro e Bidon. Depois inverteram de posição, Garro na direita, Bidon na esquerda, inverteram um pouco de posição, os 2 por dentro, Alan e Ranieri na frente, Memphis e Yuri, como antigamente a dupla. Só tem uma diferença do antigamente. O antigamente de Ramon Dias, que eu nunca deixei, tá? Pode puxar aí o histórico, eu nunca deixei de rasgar elogios ao Ramon por encontrar o esquema tático que favorecia os 3 principais jogadores do Corinthians naquele período, que era o Garro, o Yuri e o Memphis, né? E o Carrillo também era, né, tão importante como eles. Eles encontrou o Losango, que colocou o Garro exatamente atrás, né, dos 2 atacantes. Hoje, ele faz um 4-4-2 e coloca o Garro lá na ponta direita. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Essa é minha grande preocupação para o restante da temporada. Pode ter treinamento, pode ter parada de Copa, pode ter o que for. Eu vou explicar que essa é a minha grande preocupação. Primeiro, ele não deveria ter colocado esses titulares em campo. Ele deveria ter mesclado o time. Se não quisesse entrar com um time totalmente reserva, entrasse com um time mesclado. Ele poderia entrar com a linha de 4. Não tem problema nenhum. Mateuzinho, Bidu, até porque o Mateuzinho é jovem, o Bidu também, não precisa ficar poupando esses caras o tempo todo. Ele podia entrar com os 2 zagueiros, sem problema. Agora, na segunda linha de 4, um grande erro novamente. Ele tinha que entrar com o Caio César, que está pedindo passagem do lado direito. Ele tinha que entrar com o Zaccaria, que está pedindo passagem do lado esquerdo. Ele escolheria 2 volantes, e aí, não importa qual volante que ele escolheria. Ele deixaria o Garro ali, livre para marcar. Ele poderia tentar com Caio César, Bidon, Ranieri e Zaccaria, Garro e Yuri Alberto, ou Garro e Memphis com o Yuri Alberto no banco, o Memphis para jogar o primeiro tempo e o Yuri Alberto para jogar o segundo. O Corinthians ganharia esse jogo contra o Platense. Repito, Caio César, Bidon, Ranieri e Zaccaria, Garro, né, jogando de forma não posicional na posição que ele gosta dele, e o Memphis. Ou então, o Memphis joga assim na Holanda, ou então o Yuri, né, e um tempo para cada, de Yuri, Memphis, enfim. Mas ele tinha que aproveitar a confiança do Zaccaria, ele tinha que aproveitar a confiança do Caio César, que tem entrado
muito bem, né, nos jogos e não tem entrado com o time reserva. O Diniz errou feio, depois errou demais nas substituições, depois não cansado, errou de novo nas substituições. Enfim, o grande culpado da derrota do Corinthians, né, dá para dividir aí 50% pro Hugo, 50% pro Diniz, até porque, né, o Diniz que escalou esse time, e se o Corinthians também não sofre, né, o primeiro gol, não sei se sofreria o segundo, né, o Corinthians talvez teria o domínio da partida. Mas enfim, aí ele escolhe colocar o time titular contra o Platense, o Corinthians já classificado, né? O Corinthians não mereceu ganhar do Barra, o Corinthians não mereceu ganhar do Atlético Mineiro, tá? Só no primeiro tempo o Atlético Mineiro teve 4 oportunidades, colocou uma para dentro, estava impedido, e claro, impedido corretamente. E eu aqui nesse canal, eu falo para vocês, eu analiso o jogo, a vitória do Corinthians, a gente comemora, eu coloco os pontos positivos e coloco os negativos. O Corinthians não joga bem, né? O Corinthians não jogou bem nos últimos 3 jogos, o Corinthians não jogou bem contra o Barra, o Corinthians não jogou bem contra o Galo, o Corinthians não jogou bem hoje contra o Platense. O Corinthians não está bem, gente, deixa o like aqui, tá? Vamos embora pra gente seguir falando muito aí do Coringão, tá? Agora o que preocupa contra o Grêmio? Os caras que não descansaram hoje e que tiveram que correr, tadinhos, no segundo tempo, porque, repito, esses caras escolhem jogo. Tirando o Memphis, que tava numa nhaca tremenda, que tá andando em campo, né? Que tá andando em campo, tá numa nhaca tremenda, de olho na Copa, e os outros são piores que o Memphis. Porque os outros não tem nem Copa para pensar. Eles são acomodados mesmo por natureza. O Memphis ainda tem uma desculpa. Pô, já estão classificados, tal. Tudo bem que ele tinha que defender a camisa do Corinthians derramando sangue ali, né? Né? Enfim. Mas os outros, para mim, são piores que o Memphis. Porque o Memphis ainda tem a desculpa da Copa. Os outros não, são acomodados, cansados, escolhem jogo, porque é a natureza deles. É o perfil deles. Já que todo mundo mima os caras, eles têm esse direito. Né? Eles têm esse direito. O Memphis, talvez com medo de se machucar, beleza. E o restante? Qual a desculpa do restante? O Carrillo vai pra Copa? O Yuri vai pra Copa? A seleção da Itália se classificou pro Yuri jogar, o nosso italiano? Hein? Quem vai pra Copa? O Bidu é o lateral esquerdo da Copa? O Alan vai pra Copa? O Ranieri vai pra Copa? O Mateuzinho vai pra Copa? Pô, velho, isso é sacanagem com o torcedor corintiano, né? Um clube que um clube com a grandeza do Corinthians, que eu cansei, sabe, de me matar pra ver jogos, enfim, com times tecnicamente muito piores do que esse, que dava o sangue em campo. Você pega um time desse aí, um time acomodado, joga quando quer, repito, eu tenho certeza, não tenho como provar, mas se o Corinthians precisasse ganhar o jogo hoje, eles não entrariam assim. Eles escolhem jogos, e o Diniz talvez não saiba disso. E aí vem o erro do Diniz. Ele põe os cansados em campo hoje, para colocar os cansados em campo no sábado. E sábado é decisão, Diniz. Sábado, o Corinthians não pode perder pro Grêmio. Nós estamos lá embaixo ainda na tabela do Campeonato Brasileiro. Era só colocar Caio César, Zacaria, enfim, não era muita coisa. É pedir muita coisa? É pedir muita coisa? É pedir muita coisa? Hein? Olha só. Olha só. Peço para vocês deixarem o like aí, tá? Que eu vou continuar fazendo a minha análise. Aí o Corinthians entra em campo com os caras desinteressados, cansados, deixando o Platense ir pro ataque. De repente, num lance idiota, que o Hugo não sai do gol, tá? O erro não foi só do Garro. Por que o goleiro não sai? A pequena área é do goleiro. Por que ele nunca sai? Mas ele não admite, né? Ele não admite. Ele já falou isso, que ele não tem essa deficiência, né? Ele não tem essa deficiência, o grande Hugo Souza, né? Não tem, né, essa deficiência, tá? Hoje vocês aguardem quando eu for analisar jogador por jogador, tá? Quero falar umas verdades sobre Yuri Alberto e companhia. Vocês me aguardem. Quero falar algumas verdades sobre Yuri Alberto e companhia. Vocês me aguardem no Samir Analisa jogador por jogador. Fiquem até o final, tá certo? E olha só. Aí o Corinthians entra no 4-4-2, sabe como? Com essa escalação que eu falei. O Garro do lado direito, o Bidon do lado esquerdo, depois eles inverteram para o Memphis entrar. O Diniz não preparou o Corinthians para a entrada do Memphis. E como o Memphis tem cadeira cativa no Corinthians e sempre vai ter, ele que manda em tudo lá, né? Ele que contrata, ele que põe os nomes na mesa. Cara, tá uma bagunça isso, né? Sabe, o Corinthians ganha. Por isso que eu falo, a gente não pode se corromper, velho, por vitórias. Cara, o fato do Corinthians, o fato do Memphis, o fato do Zacaria ter feito o gol no último domingo, né, e ele ter sido escolhido pelo Memphis, cara, isso é uma vergonha, né, velho? Isso é uma vergonha, isso não é normal. Só que como ganhou, fica bonito. O jogador que coloca as cartas na mesa pra diretoria escolhe uma, né? Joga as cartas. Escolhe um jogador, escolhe uma carta. Zacaria, vamos nesse. Vocês estão tirando onda com a minha cara, velho. Então o camisa 10 manda no clube, né? E pelo jeito, e tem tudo pra ser assim por mais 2 anos, ou não? Aí ele entra em campo, mas aí a culpa não é dele. 2 linhas de 4, ele lá na frente com o Yuri. Sabe o que acontece? O Garro vai lá pra ponta direita.
O Garro vai lá para a ponta direita, tá? Ele vai lá para a ponta direita. E aí acabou o Garro. Porque o Garro, por que o Garro voltou a jogar futebol? Eu expliquei aqui para vocês várias vezes por que o Garro voltou a jogar futebol. O Garro voltou a jogar futebol porque ele não tem obrigação de marcar. Ele não tem posição fixa em campo. O Garro joga de uma forma não posicional, livre para flutuar. Né? Ele encosta lá junto com o Yuri, ele vem na direita, ele vem na esquerda, ele vem para o meio, ele flutua em campo, faz com liberdade para fazer os triângulos. Hoje não.